Bom dia a todos, né? A gente agradece o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre esse tema, né? É o tema que foi da minha tese de doutorado e a gente segue, né? A gente continua trabalhando e estudando ainda essa temática que é bastante atual, né? E que ainda tem muito a ser explorado. Então, hoje eu vou falar sobre o papel da cirurgia intraútero na mielomeningocele e eu vou falar sobre a repercussão no status urológico especificamente. Inicialmente, a gente vai introduzir um pouco como que funciona e o que é a mielomeningocele. Então, a mielo é uma malformação, né, que ela ocorre por um defeito no fechamento do tubo neural, que deveria acontecer por volta da 4ª semana de gestação, né, e que promove uma abertura, né? Você tem, por esse defeito da abertura vertebral, uma protrusão dos nervos, das meninges, levando esse tecido nervoso a ficar exposto. Na maioria das vezes, essa localização da mielomeningocele ocorre mais comumente na região lombosacra, né? Quase que 50% dos casos. Dentro dessas características da espinha bífida como um todo, nós temos que a espinha bífida é a anomalia do sistema nervoso central mais prevalente e a mielomeningocele, que é a sua forma aberta, onde a gente tem aquela exposição total do tecido nervoso, a forma também mais comum desse tipo de alteração. A prevalência nos Estados Unidos é algo em torno de 1 para 3 mil nascidos vivos e os dados do Brasil, que são dados do Ministério da Saúde de 2013, referem algo em torno de 1,9 para cada 10 mil nascidos vivos. As causas, os motivos que levam a esta malformação, né, é multifatorial. É bem estabelecido, principalmente o que se refere aos micronutrientes, né? A gente sabe que a deficiência do ácido fólico ela pode levar a diversas alterações do fechamento do tubo neural e existem também alguns outros fatores, como fatores genéticos. Então, a mielomeningocele ela tem diversas repercussões. É uma patologia que vai ter tanto alterações neurológicas propriamente ditas, como hidrocefalia, podendo chegar até alterações cognitivas. Ela também mexe com a parte ortopédica, alterações motoras, que é de grau variável, podendo, inclusive, chegar à paralisia. Nós vamos ter alterações vesicais também com um espectro amplo, né, de pacientes com alterações diversas e alterações intestinais, sendo que, para nós urologistas, o foco é principalmente as alterações vesicais. Então, a gente está falando de uma patologia que é complexa, né, ela envolve diferentes especialidades, né, pelos motivos que foram explicados anteriormente. Geralmente, são pacientes, às vezes, multioperados, sensibilizados ao látex, muitas vezes estigmatizados, que têm diferentes déficits motores, neurológicos, muitas vezes numa situação de dependência dos seus familiares, né? E, inclusive, em alguns países, existe até autorização para aborto nesse tipo de malformação, né? Então, a gente está falando de uma patologia complexa, que hoje, né, tem uma sobrevida, já mudou, né, historicamente, mas que precisa de cuidados ao longo da vida. E aí, falando um pouco da etiopatogenia, né, nessa doença, a gente vai ter que, por volta das décadas de 80 e 90, começaram a surgir alguns estudos que chamaram a atenção para algumas situações. O primeiro estudo era que avaliava a movimentação dos membros inferiores durante o ultrassom gestacional e eles começaram a perceber que crianças com mielomeningocele inicialmente apresentavam um certo grau de movimentação desses membros inferiores e, ao decorrer da gestação, parecia que esses movimentos iam diminuindo. Outros estudos com patologia de fetos humanos mostravam perda de tecido nervoso ao longo dessa formação. Formas menos graves dos defeitos, em alguns estudos, era observado que na espinha bífida oculta, por exemplo, você tinha um melhor desenvolvimento neurológico do que quando você tinha a espinha bífida aberta, que é a mielo. E, por fim, diversos estudos experimentais, com diversos modelos animais, que começou a observar. Assim, você fabricava esse defeito, né, e começava a observar que parecia que esse dano não era apenas da falha em si, mas que existia uma piora ou consequências eram associadas com o passar do tempo. E, a partir desse racional,
criou-se, então, a hipótese do duplo dano, no qual a gente tem que as repercussões e as consequências elas não são provenientes apenas da lesão primária. Né? A gente teria uma lesão primária, um defeito anatômico, e uma lesão secundária, que seria a exposição desses tecidos a um meio ambiente intrauterino e que isso causaria mais alterações. E, a partir desse racional, então, começou a pensar, bom, se ela piora ao longo da gestação, se eu tenho um defeito secundário, será que, uma vez que já é conhecido que na mielomeningocele você já operava o mais precoce possível, assim que a criança nascia, e isso melhorava os resultados, será que, se eu fechar esse defeito o quanto antes, talvez ainda no período intrauterino, eu teria melhora? E daí, em 1997, nós temos a primeira cirurgia de correção de mielomeningocele intraútero, né, realizada com sucesso. Aqui na imagem a gente tem uma foto demonstrando como seria esse procedimento via aberta, né, cortando o útero e expondo ali o feto com o defeito. Né, e, na segunda foto, um exemplo de fetoscopia, que já é realizado hoje em dia. Mas só em 2011 que foi publicado um grande marco nesse sentido. Então, o estudo MOMS ele foi, digamos assim, quem autorizou a prática clínica, né, desse tipo de intervenção, porque ele demonstrou dois importantes aspectos. Eles demonstraram, por um estudo clínico, randomizado, multicêntrico, realizado nos Estados Unidos e prospectivo, comparando os grupos com os doentes bem selecionados, que pareciam ter melhora na resposta neurológica em si, onde você tem menos índices de derivação ventrículo-peritoneal no grupo que foi operado pré-natal e melhora motora aos 30 meses. Então, esse estudo passou a ser um marco nesse tema. Só que o MOMS ele fala das melhoras neurológicas, fala da melhora motora, porém, ele não cita nada, nessa ocasião, em relação aos aspectos urológicos da mielomeningocele. Né? E, até pouco tempo, o que se tinha na literatura eram alguns estudos retrospectivos, com pequenas séries de casos, e todas antes de uma população, antes do MOMS, né? de pacientes que foram operados, e todos numa situação pré-MOMS. Então, hoje, a gente está tentando trazer o que é que a gente tem de mais atual até então, até onde isso caminhou. E a gente coloca aqui, então, dois grupos. Né? Então, a gente tem um grupo pré-MOMS, que é basicamente de estudos retrospectivos, e alguns estudos que foram realizados no pós a era MOMS, digamos assim, onde começam a surgir os estudos prospectivos, né? E o nosso grupo começou, né, desde 2011, um protocolo também, e temos algumas publicações referentes a isso, aos aspectos urológicos, até então. E a gente vai conversar um pouco sobre algumas controvérsias do que foi encontrado em literatura. Basicamente, dos estudos retrospectivos, tem basicamente um único estudo que refere a algum aspecto positivo do ponto de vista urológico, né, que seria o reparo da mielo, em 18,5%, mostrava que os pacientes eram continentes, tinham toalete treinado. E as publicações depois, as prospectivas, nós temos a primeira série com 19 casos, né, que é da nossa casuística, e depois a gente publicou a série um pouco mais completa, que foi a tese de doutorado, com 51 pacientes, e nesse segundo estudo a gente propôs uma categorização desses padrões de bexiga. O braço urológico do MOMS foi publicado depois, só em 2015, né, com um total de 115 pacientes, eles fizeram um grupo controle, dos quais 56 eram com correção pré-natal. O MOMS ele fala que a cirurgia intrauterina não reduziu significativamente a necessidade de cateterismo aos 30 meses de idade, que era um dos objetivos, né, principais do estudo, mas foi associado com menos trabeculação da bexiga, que seria o aspecto positivo que ele refere nesses casos, e abertura do colo da bexiga. No entanto, isso não tem eles não conseguem assim correlacionar o que esse dado em específico, né,
traria de melhora, porque nos outros aspectos não houve grandes melhoras. Eles também tiveram muita dificuldade para publicar o trabalho, porque, como era um estudo multicêntrico, os pacientes eram muito dispersos, né? Eles tinham que fazer um contato com um urologista local, então isso dificultou um pouco a logística do estudo. Temos esse trabalho, que foi também o único que mostrou algum tipo de melhora, onde você teve 30 gestantes selecionadas, mas eles escolhem apenas 8 pacientes, né, que tinham tempo de seguimento de 2 anos, né, e comparam com mais 8 pacientes pós-natal e mostram melhores índices urológicos. No entanto, o que tem de grande limitação nesse estudo é um N muito baixo. Na sequência, a gente também publicou um trabalho tentando correlacionar se as alterações, a prematuridade alterava alguma no resultado urológico, uma vez que no próprio MOMES eles mostraram que a grande questão da cirurgia intraútero são os riscos e a morbidade, né, em relação à parte obstétrica, né, e um índice de prematuridade de até 80%. A média de idade gestacional era de 34. Então, a gente comparou os grupos, né, dividimos o grupo do pré-natal já com 79 pacientes, e menores que nasceram com menos de 34 semanas e o que nasceu com mais de 34 semanas, mas não houve nenhuma diferença nos resultados urológicos desses pacientes. Então, de uma maneira geral, todos os estudos mostram que, infelizmente, do ponto de vista urológico, a gente não tem grandes ganhos até então. Esse também mais um estudo, né, tentando mostrar melhora, mas você tem eles falam em incontinência, porém, dos pacientes que ele coloca um N ali de 36 para o pré-natal, só 13 foram avaliados. Ele avaliou continência com idade inferior a 5 anos, né, que não é o recomendado pela SCCS. Uma continência social, ela foi definida com menos de 10 ml de urina na fralda no período de 3 horas. Né? A continência foi avaliada em crianças acima de 3 anos através do peso da fralda durante o intervalo de cateterismo. E esses pacientes todos, assim que nasciam, eram submetidos a cateterismo intermitente e o uso de anticolinérgico. Então, fica também um pouco complicado da gente entender isso. O que é que a gente vai trazer, então, um pouco de novo? A gente vai mostrar aqui alguns resultados da nossa série que a gente tem de mais atual. Atualmente, no nosso protocolo, nós estamos seguindo, atingimos o marco de 100 casos, né? Então, a maior casuística por enquanto. E desses 100 casos, 95 já realizaram estudo urodinâmico. Desses pacientes, a gente tem um índice de 4% que necessitaram de cirurgia. Uma paciente que foi submetida à vesicostomia por falha do tratamento inicial com cateterismo e anticolinérgico, assim, ela não respondia, né? E apresentava infecção urinária de repetição com idade menor de 1 ano, então foi submetida à vesicostomia. 2 pacientes que já realizaram ampliação vesical, né? E um deles que realizou o mini-sling, que é um paciente com mais de 5 anos, com uma capacidade vesical muito baixa, muitas perdas, com a intenção de ganhar, o mini-sling a intenção de ganhar um pouco mais de resistência e aumentar essa capacidade. Né? Também foi feito um conduto colônico em uma das ampliações. Nós dividíamos nesses padrões que já foi comentado, né, num padrão normal, o padrão do alto risco, que é acima de 40 centímetros de água de pressão, o padrão incontinente, quando você tem perdas urinárias com pressão baixa, e o padrão hipocontrátil, quando o paciente tem pressão baixa, mas tem resíduo pós-miccional, e, baseado nesses padrões, a gente definiu os tratamentos dessas crianças que estão no protocolo. No padrão normal e incontinente, basicamente, a gente só observa. No padrão alto risco, cateterismo com anticolinérgico, padrão hipocontrátil e o cateterismo. E desses 100 casos, nós temos algo em torno de 21% de hidronefrose presente, quase 20% de refluxo. E, em relação aos achados urodinâmicos, nós temos uma capacidade vesical diminuída em 51,6% dos casos, uma complacência diminuída em 41%, e, em relação a esses padrões que nós categorizamos, 52,6% dos pacientes são do padrão alto risco, né? Só 14% que é considerado até então na primeira avaliação com padrão normal. Também dessa coorte, e aí a gente já está com alguns casos ainda em submissão, a gente tentou buscar também dados de continência. E o que obtivemos até então são 14 pacientes que já têm mais do que 5 anos de idade, né?
e destes, 78,6% refere a algum tipo de perda urinária e fecal, sendo que 35% é uma perda de moderada a intensa. Então, de uma maneira geral, o que temos até então é uma alteração na função vesical em 85% dos casos, mais da metade da população estudada apresenta um padrão vesical de alto risco, mas apenas 3 pacientes necessitaram de cirurgia, que corrobora com aquele entendimento que a gente já tem. Se a gente consegue fazer a definição disso precocemente e estabelecer a terapêutica adequada, a gente minimiza bastante o índice de cirurgia. A incontinência urinária em torno de 78% dos casos. Por fim, o que a gente pode dizer do papel da cirurgia intraútero nesses pacientes com mielomeningocele é que já existem vantagens bem estabelecidas, e a gente não pode desprezar isso, né? São significativamente melhor do ponto de vista neurológico, de não precisar de shunts, do ponto de vista motor, inclusive. Sem dúvida, em relação ao aspecto emocional positivo para a família, né? Onde você vê novas perspectivas. Mas, quando a gente vai falar do quadro urológico, né, a gente tem que ter bastante cautela, né, para não transpor isso para o urológico, porque, até então, ela não parece interferir na função vesical. É necessário um seguimento individualizado, assim como é feito nos pacientes que operam pós-natal, um acompanhamento continuado, e existe ainda estudos com maior tempo de seguimento. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Pode. Perguntas para a doutora Marcela? Sim. Tem um microfone ali, olha. Pode fazer no microfone. Pode levantar, Marcela. Sei que você é acanhada, mas você que deu a aula, pode ficar. Só uma dúvida mais prática mesmo. Qual é a idade, em geral, que faz esse estudo urodinâmico nesses pacientes após o nascimento? Então, assim, não existe nenhum fator assim que diga que você não... Na verdade, tem que ser feito o quanto antes, né? O mais precoce possível. Nós, no nosso protocolo, fazemos algo em torno de 2 meses, 3 meses, que a gente tira um pouquinho daquela fase muito imatura inicial. Mas, assim, alguns estudos na literatura, talvez até por uma forma de tentar documentar e tentar montar esses sistemas prospectivos, eles fazem tão precoce quanto criança ter alta da UTI, por exemplo. Então, muitos falam isso. Até ela ter alta da UTI, até ela ter alta do hospital, no momento que nasceu, é feito o estudo urodinâmico. Mas a média dessa coorte nossa é 4,2 meses. Agora, aqui, que assim, a gente tem... Esses pacientes são operados, aí eles são referidos, né? Esses pacientes são os que chegam até nós. A média de idade da apresentação urológica para a gente é algo agora em torno de 5 meses. Tão precoce quanto isso. Marcela, parabéns pela apresentação. Você já me emprestou seus slides uma vez, não sei se você se lembra, através do Macedo, os trabalhos iniciais eu usei numa apresentação. Quer dizer, eu te acompanho bastante, porque vocês acabam sendo a referência em tratamento de mielo intraútero. A grande melhora que a gente vê neurológica, principalmente motora, e a diminuição de necessidade de derivação ventrículo-peritoneal, quer dizer, existe uma melhora neurológica evidente. E a frustração que a gente vê de não ter uma melhora neurológica, urológica. É até um pouco incompatível da gente entender. Se melhora a parte motora, se melhora a marcha, se melhora... diminui a necessidade de derivação ventrículo-peritoneal, qual seria, vocês têm alguma suposição, qual seria por que a parte urológica não se beneficia ou não se tem se beneficiado no trabalho de vocês, que talvez seja a maior casuística mundial, e dos outros estudos também? Vocês têm pelo menos alguma hipótese para explicar isso? Então, essa é a grande questão que eu me faço. Já conversei diversas vezes com o doutor Macedo, né? Eu disse assim, mas, poxa, a gente consegue dar os dados clínicos, né? A gente consegue, de fato, assim, tentar responder a questão na prática, né? Com a observação clínica, mas a gente não consegue ir lá a fundo para saber qual seria o fator limitante e por que não, né?
Até comparando com a situação motora, né? Por que que não? Mas é complicado, né? Porque assim, alguns slides aqui mostraram o quão complexo é essa interação, né? Do sistema nervoso do ponto de vista do eixo urinário. Eu realmente não tenho nenhuma hipótese. O que a gente tem, assim, ainda nessa perspectiva de que precisa ainda de muito trabalho, tanto do ponto de vista clínico, porque essa é uma situação nova, eu acho que é de alguns estudos experimentais, para a gente tentar buscar isso aí. Tem um único estudo assim desses que eu andei pesquisando assim, até agora para complementar e atualizar a aula. Tem um último estudo que está começando a fazer que fez uma avaliação do ponto de vista laboratorial, com alguns marcadores, né, de lesão na musculatura da bexiga. E aí, nesses estudos, eles usaram modelos de rato e conseguiram observar marcadores que, né, na leitura demonstrariam melhora da função na bexiga. Mas, assim, é a única coisa assim, que eu vi, ainda tentando responder isso, né, ou nessa linha mais experimental. Mas, realmente, eu não tenho essa resposta. Eu acho que ainda precisa de bastante estudo. Talvez a gente precise começar a encabeçar e adentrar, né, agora na pesquisa básica para tentar responder isso. Eu posso... Marcelo, dá licença, sou radiologista, mas eu tenho acompanhado alguns pacientes em que a gente vê que essa cirurgia é feita precocemente. Um dos fatores importantes é que, se esse paciente é operado tardiamente ou não é operado, ele vai ter um Chiari 2, que vai levar a hidrocefalia, que vai levar a uma complicação grande neurológica. Se você faz a cirurgia precocemente, muitas vezes ele não desenvolve Chiari 2, porque o que é o Chiari 2? Né? O cerebelo desce e acaba obstruindo, fechando e levando a hidrocefalia. Então, você melhora muita parte neurológica. É um desconhecimento de um radiologista, mas, por exemplo, as lesões estruturais em nível sacrais, mesmo você fazendo a cirurgia, tem lesão. Eu só estou colocando um aspecto que realmente não é minha área, mas a gente sabe que tem lesão estrutural de nervo, etc. Talvez isso também não possa ajudar a explicar um pouco isso ou não? Talvez, né? Não sei se consegue, porque até então também não tem na literatura a modificação, mas existem algumas coisas já nesse sentido. A gente mostrou aqui que já existem 2 tipos de técnicas cirúrgicas, né? Assim, 2 formas de abordagem. Existem técnicas... quem faz fetoscopia e utiliza algumas técnicas que são, digamos, menos invasivas, eles parecem que não fazem exatamente a correção com a rafia da lesão. Eles colocam um PET cobrindo essa lesão e eles postulam que isso possa melhorar no sentido de que, assim, como o senhor mencionou, né? Quando a gente faz a rafia ou quando você tem a manipulação do local para a correção da lesão, você pode ter algum tipo de aderência, cicatrizes, e isso, de alguma forma, promover também microlesões. Então, é uma postulação de que poderia ainda ser melhor a técnica. O único estudo que eu vi que fala sobre resultados urológicos de fetoscopia, por enquanto, eram com 14 pacientes, mas assim era algo muito inicial e não tinha como comparar com as outras técnicas. Também não temos nada na literatura nesse sentido. Então, assim, o que a gente tem, na verdade, ainda, né, começou com, assim, digamos que o grande marco é o MOMES, que foi um estudo, né, forte, conciso, e que deu abertura para sair do espectro, acho que experimental, para o espectro clínico, de fato, mas a gente tem muitas questões e muita coisa para definir. Inclusive, a gente não sabe como que será isso se comportando a longo prazo, né? Agora, na nossa série, que a gente está começando a ter as crianças que, teoricamente, estão atingindo a idade onde a continência passa a ser um fator de preocupação. É isso. De qualquer forma, Miguel, quando eu estava na residência, no HC, o Marcos deve lembrar do Dario Fausa, um cirurgião pediátrico, que ele foi para Harvard e trabalhou com o Anthony Atala. Ele tem uma linha de pesquisa muito interessante, em que ele produz mielomeningocele em ratos, dando ácido retinóico. Ele está estudando uma série de instilações de produtos, e nós estamos agora em cooperação com um neurocientista da Unifesp, aqui do grupo do Esper Cavaleiro, mas ele é o Fulvio Scorza, que é uma pessoa de reputação, e nós vamos agora fazer um grupo experimental, também trabalhando com ratos, que vai ser a oportunidade de várias teses, e também vamos tentar entrar nessa linha experimental.
Mas o fato é que realmente os benefícios hoje neurológicos são evidentes, né? O índice de derivação ventrículo peritoneal, hoje do grupo daqui da Unifesp, é de menos de 5%. É menos de 10%, é 6%. Mais 5%. Do MOMS era 30%, né? 20 e poucos. Foi 40% no estudo. 40 versus 70, 40 né? versus 80. Então, para você ver, eles são um pouco mais conservadores aqui também. Eu acho que aquela pressão nos Estados Unidos de erro médico, de processo, eles acabam... Aqui o fato é que eles têm um índice muito baixo, mas na parte urológica, vamos ver se os estudos experimentais ou essas mudanças de técnica, né? Esse grupo da Unifesp faz a cirurgia aberta, mas existem 2 grupos em São Paulo que já estão fazendo só a colocação desse defeito. Um é a Denise Pedreira, que foi minha também contemporânea de faculdade, ela faz no Einstein, e tem um grupo no Hospital do Coração, Dr. Fábio Peralta, né? Que estão fazendo com técnicas fetoscópicas. Comentar? O que eu queria comentar, cumprimentar você, Marcela, mais uma vez, a gente já se conhece bastante. O que eu queria dizer é que talvez a questão da cirurgia intraútero, ela está quase deixando de ser experimental para ser uma prática em centros de referência. Então, aquela fase que a gente falava que isso aqui é uma coisa muito exótica, não é exótico mais, está acontecendo. E até a Marcela vai estar com a gente também, no encontro da BSPU, nós vamos falar sobre isso. Inclusive, a assistente da Denise vai estar lá com a gente vai poder falar das 2 técnicas também. Está todo mundo convidado, porque isso aqui não é exótico mais, isso aqui é realidade. O Dário, imagine, ele foi há 20 anos, começou um centro de medicina fetal lá em Boston, e virou referência como consultation. Até a hidronefrose antinatal, eles iam perguntar lá o que fazia. Então, os centros antinatais, eles podem virar um centro de informação até para os problemas mais simples.